Olá, moçadinha! Que saudade de vocês! Tô com muita saudade de voltar pro ateliê, voltar para as aulas que a gente fazia, né? Mas a gente vai ter um período aí em que a gente vai precisar ficar em casa, né? Por causa do coronavírus. Então, vocês estão vendo aí, né, que tem aqui uma cozinha aqui atrás de mim, mas não se preocupem que isso não será um programa de culinária. Vou dar aula de desenho para vocês. É que a minha casa é pequenininha, então eu dei um jeito aqui de fazer uma gambiarra. Olha só, meu Deus. Peguei o suporte de celular do meu carro, pendurei aqui para conseguir fazer com que vocês enxerguem os exercícios de desenho que eu vou passar. E o legal desse momento, né, de fazer um vídeo no YouTube e colocar aí é que todas as crianças podem participar, podem fazer as aulas junto com vocês. Então vocês podem compartilhar com os amiguinhos, né, para que outras pessoas possam ver também. E aí quem faz aulas comigo no ateliê vai se encontrar comigo através da plataforma Zoom e os encontros a gente está combinando aí pelo WhatsApp, tá bom? Então hoje, o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai trabalhar coordenação motora. Ai não, professora, não, de novo, você vai ensinar isso? Mas eu tô careca de saber. Calma. Quando a gente deixa registrado, é uma forma de vocês terem sempre acesso. Poxa, eu esqueci daquele exercício, como é que faz, né? E aí vocês vão lá e acessam. Então a gente vai hoje conversar sobre materiais, né? Então você já vai pegando lá uma folha de papel e um lápis. Pode ser um lápis comumzinho assim, um lápis normal assim de escrever, tá bom? Esse aqui que eu estou usando é um lápis 2B. Você pode ter um lápis 2B ou um HB para fazer esses exercícios de hoje, tá bom? Eu gosto de apontar meus lápis com estilete, mas você pode também apontar seus lápis com apontador. Então, vamos começar? Se você tiver algumas folhas aí de sulfite, né, umas folhas tamanho A4, vamos começar e mãos à obra. Então, hoje a gente vai começar do básico, tá? Para que eu possa deixar registrado aqui nesse canal todas as informações a respeito dos materiais, dos lápis, e a gente vai começar dessa forma, assim, trabalhando o básico da coordenação motora, como eu sempre tenho falado, assim, nas aulas presenciais do ateliê, né? Geralmente a gente tende a repetir esse movimento da escrita, né? Quando a gente vai desenhar. Quando a gente está começando a fazer um desenho, né? E a gente não tem muita noção assim de coordenação motora, geralmente a gente tende a fazer esses micromovimentos com a ponta dos dedos, né? E na verdade, o desenho ele envolve uma amplitude maior das articulações do nosso pulso, do nosso cotovelo e do nosso ombro, inclusive, tá bom? Então, essas articulações de pulso, cotovelo e ombro, elas são importantes no desenho, sobretudo se eu for fazer um desenho de grandes dimensões, tá bom? Aqui eu estou utilizando uma folha do tamanho A3. O que é o A3? Ele é uma folha 2 vezes maior do que aquela que a gente está acostumado a utilizar, né? Aquela folha do chamequinho, da folha de sulfite. Então, essa folha é 2 vezes maior do que um formato A4, que é aquela assim menor, né? Então, a gente vai começar, e eu vou falar aqui dos lápis, né? Esse lápis aqui, por mais que ele seja bem grosso, né? Ele tem uma ponta assim grossa, ele é um lápis 2B. E eu tenho aqui outros tipos de lápis, como por exemplo o lápis 4B. Eu tenho aqui o lápis 2B, que é um pouco mais fino, né?
Mas o que faz a diferença entre os lápis, né? Como às vezes eu digo assim nas aulas, é essa densidade do material, né? Assim, né? É o quanto essa mina do lápis, que é essa parte aqui de dentro do lápis, né? O quanto esse material ele é apertado, assim, ele é comprimido, né? Então, a gente tem uma escala, né? De, por exemplo, eu tenho o HB, o B, o 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B e por aí vai, tá bom? Quanto maior for o número dessa escala, mais macio vai ser o meu lápis. Quanto menor vai ser o número dessa escala de B, né? Mais duro vai ser esse lápis. Então, só quer dizer isso, tá bom? Essa densidade, assim, dos materiais. E a gente vai começar, lembrando aquilo que eu falei, né? Que a gente vai trabalhar aqui, ó, essas articulações. E nós vamos começar aqui fazendo desenhos de círculos. E já a gente vai entender por que fazer círculos, tá? Lembrando que eu tô aqui desenhando em cima daquilo que eu já fiz, porque o propósito desse exercício é muito mais eu treinar a minha mão, o meu cotovelo, o meu ombro, né? Para fazerem esse tipo de movimento do que, eu tenho que fazer um desenho perfeito logo de cara. Não. Você vai só, tá vendo que eu tô desenhando bem de levinho, bem suave e fazendo esse movimento que vem lá do meu cotovelo, lá atrás. E aí eu faço esse movimento e pressiono quando eu tô segura desse movimento. Bom, é isso que eu quero. Então, eu pressiono mais. Eu nem mesmo estou tirando o lápis do contato aqui com o papel, ó. Tá o tempo todo. Talvez vocês não estejam vendo, mas o meu lápis ele não sai do contato com o papel. Ele tá o tempo todo aqui. Então, eu só vou fazendo esse tipo de movimento para treinar essa articulação, né, do meu cotovelo e do meu ombro. E os dedos em si, ó, a pontinha dos dedos fica bem quietinha, segurando o lápis aqui com esse movimento, ó, com esses 3 pontos de apoio, né? Isso me dá mais segurança do que se eu desenhasse só assim, por exemplo, porque daí eu teria um ponto, né? E aqui simbolizaria um outro ponto maior, né? Não seriam 3 pontos. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho 3 pontos de apoio, né? E vou fazendo esse tipo de movimento para treinar o meu braço, para treinar a minha mão. Ah, mas eu não tenho papel, eu não tenho... você pode fazer isso com um jornal velho, com uma lista telefônica antiga, e você treinar esse tipo de movimento da sua mão para você começar os seus desenhos, tá ok? Então, essa é a dica do círculo que eu vou deixar registrado aqui. Isso é fundamental para os próximos desenhos que a gente vai aprender. Agora que a gente já desenhou um bocado de círculos, né? Nós vamos agora fazer outro tipo de movimento, que é o movimento de linhas retas. Às vezes a gente tende a achar que, eu não sei fazer linhas retas, porque talvez você esteja focado muito nesse tipo de movimento aqui, ó. A articulação fina aqui desses dedos, né? Esses dedinhos ficam assim, tentando fazer o desenho como se fosse o movimento da escrita. E o desenho não é. A gente não faz desenhos, né? Com o mesmo movimento aqui, com a mesma pressão
né? Assim, desenhos soltos e com liberdade, né? A gente não faz assim, como se estivesse escrevendo, né? Então a gente vai procurar, ó, deixar a mão segurando o lápis de uma forma um pouco mais solta, tá bom? Então o que que a gente vai fazer, ó? Essa folha, né? A gente vai pegar, ó, e vamos fazer esse tipo de movimento. Começo lá e venho até aqui embaixo. Em cima, embaixo. Em cima, embaixo. Você pode fazer isso em sequência, você pode fazer isso várias vezes, só para você treinar mesmo, tá? Você pode treinar isso na vertical, na horizontal. Várias vezes até você se acostumar com esse movimento do cotovelo e do ombro. Tá ok? Você pode também fazer movimentos, ó, em diagonal. A ideia aqui é a gente fazer exercícios de aquecimento. Aquecimento para os nossos desenhos que virão. O mais importante aqui é observar o meu braço, como que o meu braço está conduzindo os traços desse desenho. O lápis que eu estou usando é um lápis 2B, tá? Mas você pode usar um lápis HB. Você vai começar a observar que os lápis têm um número e uma letra. E esse número e essa letra dizem respeito à densidade desse lápis, o quanto esse lápis é duro ou o quanto esse lápis é macio. Tá ok? Então, esse é o exercício de linhas retas para a gente trabalhar aqui. Tem outro tipo de movimento que eu gosto também de ensinar e eu acho que ele ajuda a gente a soltar bem a nossa mão e a treinar pressões diferentes do lápis no nosso papel. O que é pressão do lápis, né? Por exemplo, eu posso começar uma linha bem forte e terminar ela bem suave. Forte, suave. Forte, suave, né? Eu sempre trabalho essa questão assim do degradê, né, durante os desenhos, mas é interessante a gente observar que esse degradê também está presente assim nas linhas, né? E a gente pode fazer esse treinamento assim para exercitar essa pressão do lápis, fazendo um exercício assim, ó. É como se eu estivesse fazendo uma graminha, um matinho. Mas é interessante que quem faz esse desenho, quer dizer, esse exercício, né, de coordenação motora, às vezes pode ter uma certa dificuldade porque o traço fica duro, né? Ele não fica solto. E aí o que que acontece? Enquanto você está fazendo isso, ó, o seu lápis ele faz, é como se ele subisse um pouquinho. Você faz um movimento assim curvo para cima, tá bom? Não é um movimento reto, é um movimento assim, ó. Como se você estivesse fazendo assim um movimento de vassourinha ou um movimento de espantar uma formiguinha que está no papel, ó. Show, formiga! Então, é mais ou menos isso. Esse exercício, ele vai te ajudar
a treinar bastante essas pressões do lápis no papel. Vai te ajudar quando você precisar colorir alguma coisa, quando você precisar fazer pressões diferentes da linha, né? É tipo isso. Daqui a pouco você tá conseguindo fazer um pouquinho mais rápido. Quando você for fazer um desenho de cabelo, por exemplo, um cabelo de pessoa, você vai precisar desse tipo de movimento, tá bom? É isso. Esse exercício também é muito legal. É um exercício de coordenação motora e fica a dica para vocês treinarem, tá bom?